Olá, o meu nome é Jéssica Araújo Mojanô, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Unigrande Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje vim apresentar para vocês o meu estágio supervisionado dos anos iniciais. O roteiro que vou seguir para esta apresentação será o conceito do projeto político-pedagógico, os pilares da educação necessário à construção da identidade do docente, planejamento educacional, como se dá a aprendizagem e o que é fundamental levarmos em consideração para de que de fato ela aconteça na vida escolar do aluno. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como o meio para concretizá-las, o que dá a forma e a vida ao chamado projeto político-pedagógico, o famoso PPP. Se você prestar atenção, as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele. É projeto, porque reúne propostas de ações concretas e executar durante determinado período de tempo. É político, por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individualmente e coletivamente na sociedade, modificando-se ao rumo de que ele vai seguir. É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Ao juntar as três dimensões do PPP, ganha força de um guia, que é aquele que indica a direção a seguir, não apenas para gestores e professores, mas também para funcionários, alunos e família. Ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvidas sobre essa rota e flexível o bastante para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos alunos. Segundo Veiga, é concebido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo. A educação precisa estar estruturada conforme as 4 aprendizagens fundamentais dos chamados pilares do conhecimento. Os pilares da educação são necessários à construção da identidade do docente. São 4. Primeiro, aprender a conhecer. Segundo, aprender a fazer. O terceiro, aprender a viver junto. E o quarto, aprender a ser. Aprender a conhecer, esta é a aprendizagem, deve ser encarada como um meio de finalidade da vida humana, já que a educação deve ser pensada e planejada para ocorrer em todas as fases da vida. Simultaneamente, ela visa não tanto quanto a aquisição de um repertório de saberes codificados, mas antes o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. É um meio porque pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que o cerca, pelo menos na medida em que isso lhe é necessário, para viver dignamente. Finalidade, porque seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer e de descobrir. O segundo, aprender a fazer, é a fim de que não somente a qualificação profissional, mas de uma maneira com mais ampla competência se tornam a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe para poder agir sobre um meio envolvente. Quantidades como a capacidade de comunicar, de trabalhar com os outros, de gerir e resolver conflitos, tornam-se cada vez mais importantes. Aprender a viver junto é participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas. Educação tem por missão, por um lado, transmitir o conhecimento sobre a diversidade das espécies humanas e, por outro lado, levar as pessoas a tomar consciência da semelhança e da independência entre todos os seres humanos do planeta. Primeiro, a gente tem que pensar a descoberta de si. Depois, a gente passar a descoberta do outro. A educação deve ser, antes de mais nada, ajudá-los a descobrir a si mesmo. Só então poderemos verdadeiramente pôr-se no lugar do outro e compreender as suas reações. Aprender a ser é via essencial que emprega 3 pretendores fundamentais para a educação. Contribuir para o desenvolvimento global de cada pessoa. Corpo, inteligência, mente, sensibilidade, responsabilidade individual e espiritual. A aprendizagem não tem fim, desde quando nascemos até morremos. Estamos aprendendo, nunca é tarde para aprendermos, e a capacidade de ensinar não é transferir conhecimento.
onde a vida é inacabamento. Ensinar exige respeito e autonomia do ser educando. Ensinar é uma particularidade humana. Os 4 pilares do conhecimento devem ser o objetivo de igual atenção para o ensino formal, a fim de que a educação apareça uma experiência global, ser vivida ao longo da vida, no plano cognitivo e prático. Para o indivíduo, enquanto a pessoa é membro da sociedade, é um processo individual e coletivo dentro de um desenvolvimento mental e social. Conforme Piaget diz, o desenvolvimento mental é uma construção contínua comparável a edificações de um grande prédio. É que à medida em que acrescenta algo, mais sólido fica. Sobre o planejamento educacional, é fundamental para que todo o conteúdo se torne aprendizagem, para que as atividades propostas pelo professor, pela professora, ocorram de uma forma tranquila e segura, com os objetivos propostos sejam alcançados. É necessário planejar. Conforme diz Frei, todo planejamento educacional para qualquer sociedade tem de responder às marcas e valores dessa sociedade. Só assim que poderemos funcionar ao processo educativo, ora como força de estabilizadoras, ora como fator de mudança, às vezes preservando determinadas formas de cultura, outras interferindo no processo histórico. Algumas ações são importantes para ter um planejamento adequado e a pesquisa complementando os conteúdos das diferentes formas de propor situações de experiências e aprendizagem. Possibilidades metodológicas, criatividades, propostas de interação na elaboração das aulas, estabelecendo limites e prioridades dentro da realidade local. A indicação de singularidade das crianças, valorização das diferenças e flexibilidades para reorganizar o planejamento sempre que houver necessidade, de completar os documentos legais da elaboração de relacionar, os objetivos propostos pelo PPP, adequar o conteúdo para cada ano, é muito importante. Como se dá a aprendizagem, o que fundamental levaremos em consideração para que de fato aconteça na vida do aluno. Ser educador é um grande desafio, pois os alunos apresentam interesse em outras atividades, veem a escola como algo obrigatório, apresentam-se desmotivados para os estudos, devido a uma série de problemas no convívio da sociedade socioeconômica, política e cultural, no qual estamos inseridos manifestando atitudes e comportamentais adversas, que são o reflexo do seu dia, do seu meio de vida. Sabe que se a aprendizagem é construído por um processo articulado, de uma construção de significados, e na reelaboração de experiências vivenciadas anteriormente, onde a atribuição de significado ainda segue um processo mental que difere do ser humano para o ser humano. A aprendizagem significativa na área da educação é vista como uma mudança de comportamento que resulta da experiência. Portanto, a necessidade para o conhecimento do aluno, o aluno adquirir este conhecimento em todas as áreas e trazê-los para a sala de aula, onde mesmo possa aprender criando novos conceitos e repetições automáticas. Essas mudanças de comportamento não é nada fácil, pois deve partir do educador, só para assim depois poder ativar o educando, encorajando a alcançar novos voos. Pois, como Paulo Freire fala, somos seres programados, mas para aprender, nós temos que exercitar nossa capacidade de aprender e de ensinar, fazendo mais sujeitos e não puro os objetos de processo. Ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar. O perfil do conteúdo transferido no discurso do professor, ensinar e aprender tem a ver com o esforço metodologicamente crítico do professor, que revela a compreensão de algo do igualmente crítico do aluno e, entretanto, como sujeito de aprendizagem. Também envolve mudanças, o individual e reais. Como, segundo Frei, quem ensina aprende quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender.
Quem ensina alguma coisa a alguém. Percebe-se que ambos são educadores educando, aprendendo e ensinando em conjunto. Portanto, a educação problematizadora é como, praticamente, de liberdade exige os seus personagens de uma nova concepção de comportamento, onde a qualidade da formação básica é o fator modernizante mais eficaz da sociedade socioeconômica. Obrigada.